Bom dia e bom dia, meus amorecos, meus fofustinhos. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Enquanto a nossa turma abençoada vai entrando, nós vamos orar e agradecer o Senhor por mais um dia. Bora orar e agradecer o Senhor por mais um dia? Bom dia, Rose. Bom dia, Dani. Bom dia, Zezé. Deus te abençoe. Bom dia, Pati. Bora orar, gente? Agradecer o Senhor? Vou deixar o pessoal entrando. Enquanto o pessoal entra, nós vamos orar. Amém, meu Pai. Bom dia. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Papai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de ler a Tua palavra, mais uma oportunidade de começar o dia regado das Tuas bênçãos, regado da Tua presença, Pai. Deus, nós queremos apresentar o nosso coração diante de Ti e que toda a impureza, Pai, que está sobre nós, retira, Deus. Nos leva a um lugar de confiança no Senhor, nos leva a um lugar onde nós vamos desfrutar de quem o Senhor é, Pai. E não daquilo que nós podemos obter por seu intermédio, Pai. Deus, alinha os corações nesta manhã, alinha a nossa mente, que nós possamos estar exatamente no lugar onde o Senhor sonhou para nós nesta manhã. Pai, perdoa os nossos pecados, assim, Deus, como nós também perdoamos as pessoas que têm nos ofendido. Nos livra, sim, Pai, de toda a tentação do mal, tudo que Satanás ele possa tentar ou armar contra as nossas vidas. Que seja uma manhã regada pela Tua presença. Eu clamo, Espírito Santo, vem nos ensinando aquilo que o Senhor quer que nós venhamos saber nesta manhã. Em nome de Jesus, eu apresento a vida e o coração do meu irmão. Não sei, Pai, como ele chegou aqui nesta manhã, mas que haja ânimo, que haja alegria, que haja um derramar sobrenatural do Senhor sobre a vida do meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom dia, povo lindo e maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que seja mais uma manhã regada pela presença do Pai. Que seja mais uma manhã cheia, sabe, de uma porção do Espírito sobre as nossas vidas. O que mais nós temos lido e aprendido com Provérbios, além de ser imparcial e buscar o temor do Senhor, buscar a presença de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos visto muito falando sobre nós fazermos os nossos planos e o Senhor dirigir os passos. Nós falamos sobre confiar ao Senhor tudo que nós vamos fazer e os planos ser bem estabelecidos. Falamos sobre várias coisas, mas uma das coisas que nós podemos deixar assim como resumo do livro de Provérbios é o fato da gente entregar o nosso coração totalmente ao Senhor e deixar Ele conduzir os nossos planos. Então, não sei aquilo que você planejou para essa semana. Eu mesmo estabeleci alguns planos para essa semana. Eu coloquei algumas metas para essa semana. Mas em tudo eu disse, Senhor, faça a Tua vontade, estabeleça o Teu querer. Nós não lemos, o Provérbios 21, porque o Provérbio 21 seria ontem, mas Provérbios 21 termina de uma forma assim tão excelente, eu não sei se vocês leram. Mesmo quando, gente, eu não apareço aqui no Instagram, é importante vocês lerem a palavra, vocês tirarem um tempinho para poder falar com o Senhor, porque esse momento de você e Deus é muito importante. E Provérbio 21 vai falar assim, no versículo final: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Às vezes, se a gente não estivesse estudando, leríamos esse trecho, esse verso, e não daria toda a ênfase que precisa ser dada. Quando a gente está no contexto passado, as guerras, os carros de guerras, quando fala que carros de guerras eram preparados, eram aqueles carros de ferro, porém com cavalos conduzindo, sabe?
Então aqui está falando que o cavalo, ele é preparado para o dia da batalha. Ou seja, quando se tinha uma batalha, uma guerra para poder ir, os cavalos eles eram preparados, estabeleceria que essa tropa de cavalo é que vai puxar os carros de ferro. O cavalo ele é preparado para o dia da batalha, ou seja, é obrigação do homem preparar o cavalo para o dia da batalha. Porém, todavia, entretanto, quem dá a vitória é o Senhor. Ou seja, nós estabelecemos alguns planos para que sejamos bem estabelecidos em tudo que vamos fazer. Eu, por exemplo, organizei ontem a minha comida para a semana. Organizei a minha agenda de várias coisas que eu teria compromisso essa semana. Realoquei algumas coisas. Eu fiz o meu planejamento, porém a vitória, o sucesso, a produção final é somente o Senhor que pode nos dar. Então, tolo, insensato, é aquele que planeja achando que vai executar exatamente da forma como planejou. É nossa obrigação planejar, mas a condução, a direção, a vitória, o resultado final, quem dá é o Senhor, tá? Da última vez que eu li Provérbios com vocês aqui no Instagram, eu frisei muito sobre aprendermos a ser imparcial. Isso foi o que eu mais preguei lendo Provérbios da última vez com o pessoal aqui na internet. Mas dessa vez o que mais tem ficado no meu coração é o temor do Senhor, a busca constante, incessante em saber qual que é a vontade de Deus, sabe? Em Deus, qual que é o seu querer? Embora eu planeje, embora eu prepare os cavalos para a batalha, você que dá a vitória. Então eu não sei como você acordou, talvez esperando uma resposta, talvez buscando um direcionamento de Deus. Continue buscando esse direcionamento, faça os seus planejamentos, mas deixa Deus conduzir. Amém? Posso ler um amém? Tem alguém que viveu testemunhos esse final de semana? Só para eu saber se tem alguém que vai testemunhar. Nós oramos por providência na sexta-feira. Oramos para que Deus operasse um milagre na vida de muitos. Alguém aqui viveu um milagre? Alguém aqui viveu um testemunho e quer contar no final? Preciso saber só para poder separar um tempinho para isso. E saber quanto tempo eu vou gastar aqui com a live. Hoje é Provérbios 22, Valéria. Eu acabei de explicar um pouquinho sobre o Provérbios 21, o último versículo que é o 31. Ninguém veio maquiado? Ninguém ajeitou o cabelo para dar o testemunho? Contem para mim. Não tem ninguém? Se tiver alguém, até o final você manifeste, dizendo que você quer dar o seu testemunho, tá? Daquilo que o Senhor operou na sua vida no final de semana. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Clara maravilhosa. Versículo 1 do capítulo 22 de Provérbios. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Aqui nós vamos ver a palavra de Deus trazendo uma ênfase, trazendo mais uma vez um destaque para que a boa reputação, você ter uma boa reputação diante da comunidade, diante do Senhor, vale mais do que você possuir qualquer tipo de riqueza. Então guarda isso no seu coração, a boa reputação, né? Eu dar a minha palavra e cumprir, eu honrar com os meus compromissos, eu fazer uma compra e pagá-la, isso vale muito mais do que você ter riquezas, do que você ter ouro e prata. Então busque ter uma boa reputação. Como conseguir, né? Como chegar nessa boa reputação? Seguindo os mandamentos do Senhor, porque se você segue
os mandamentos do Senhor, você terá uma boa reputação. Se você é aquela pessoa que não sai por aí conversando fiado da vida dos outros, você não é aquela pessoa que vive pedindo emprestado e nunca paga, você é aquela pessoa que diz sim, sim, e o seu sim é sim, o seu não é não, você vai ganhando ali uma boa reputação. Antes de você querer ter uma boa reputação diante dos homens, queira ter uma boa reputação diante do Senhor. Ele é aquele que não dorme, ele é aquele que não deixa passar desapercebido do olhar uma ação nossa, sabe? Então, em nome de Jesus, que você possa nessa manhã falar: Deus, eu quero ter uma boa reputação diante do Senhor em primeiro lugar e depois diante dos homens. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor criou os dois. Aqui Deus fala que, deixa claro que o pobre e o rico não tem distinção diante do Senhor. Ambos foi criado por Deus. Jeremias 31, 3, eu acho que vai ser 31, 3, não vou lembrar ao certo, mas vai falar que antes mesmo de nós nascermos, o Senhor nos amou com um amor incondicional e com amor leal, com amor honesto, Ele nos atrai para si. Ou seja, antes mesmo de pensarmos a existir, o Senhor já tinha sonhado conosco, o Senhor já sabia da nossa existência e Ele criou tanto o pobre quanto o rico. Ambos foi sonhado e desejado pelo Senhor. Então, ambos têm uma igualdade diante de Deus. A riqueza não nos difere diante do Senhor. Deus, Ele não dá mais atenção para a pessoa que é rica, ou menos para que é pobre, ou vice-versa, por achar que o pobre precisa mais de Deus do que o rico. Não. Deus criou ambos e ambos eles estão no mesmo patamar diante do Senhor, tá? Deus não faz essa distinção. O prudente antevê o perigo e toma precaução. O ingênuo avança às cegas e sofre a consequência. Eu quero dar uma frisada um pouquinho nesse versículo. Quando a gente fala sobre o prudente antevê o perigo e toma precaução, quero contar um pouco sobre a vida de José. Vamos meditar sobre a vida de José? Qual José? O do Egito. José, ele é vendido pelos seus irmãos, ele vai parar no Egito, e o primeiro lugar que ele se torna escravo, o primeiro lugar que ele vai servir, é na casa de Potifar. E quando ele chega na casa de Potifar, ele é muito temente, ele é muito honesto em tudo que ele vai fazer. E certo dia, eu imagino que José devia ser um homem muito bonito. A esposa de Potifar, ela tenta seduzir José. E Potifar, ele deixa muito claro: olha, José, você pode liderar, você manda, você comanda todas as coisas da minha casa. Tudo aqui você tem direito de usufruir, possuir, governar. Exceto a minha mulher. A minha mulher é minha. E aí o que acontece? Certo dia, imagino eu, que Potifar, diante de tantos afazeres, ele sai do palácio e deixa o palácio a comando de José. Com o coração em paz, né? Ele sabia que José governava muito bem ali o seu palácio. Ele sai. E a esposa de José trama algo sobre a vida dele. Ela tenta seduzir José e tenta se deitar com ele. José, o que ele faz? Ele casca fora, ele sai correndo. Ele vaza, igual gás, vazou. José, ele corre, ele foge ali daquela armadilha do diabo. E eu fico pensando, são poucos os homens que resistiriam a uma mulher pelada. A palavra fala que a mulher de Potifar, ela se tirou ali diante de José, e José saiu correndo, mas ele deixou a capa dele. Ele sai correndo porque ele viu o perigo. Ele antevê o perigo e ele sai correndo. Quando a gente vê o perigo, a gente precisa sair correndo. E ali, quando ele sai correndo, ele é preso, levado para a prisão, porque quando a Potifar vai chegar, a mulher dele diz
que José tentou assediar ela conta uma mentira. E ali ele é preso. Ele pagou o preço, sabe, de andar na verdade. Mas ele preferiu ter uma boa reputação diante do Pai. Diante do Pai, o coração dele estava reto. O Senhor viu que ele saiu correndo, antevendo perigo. Porque se ele fosse uma pessoa de mau caráter, né, de um mau caráter, ele deitaria com aquela mulher. Ficaria bem, talvez, diante com aquela mulher, e aconteceria várias vezes. Mas a reputação dele diante de Deus estaria queimada. Mas passa mais um tempo, o faraó tem um sonho, José interpreta, e é aquele sonho das vacas magras e as vacas gordas, tempos de abundância, de riqueza, e tempos de miséria, de fome, de escassez. E quando ele explica ali para Faraó o sonho que Faraó teve, Faraó fala para José: José, eu quero que você governe o meu reino. Durante esses 7 anos de escassez e esses 7 anos de bonança, eu quero que você controle as riquezas. E ele vai fazer isso aqui. Ele viu o perigo. O perigo de que, se ele não juntasse os cereais, se ele não colhesse a mais e estocasse, administrasse bem aqueles cereais e a comida, nos 7 anos de vaca magra, faltaria. Então José, ele administra bem. E isso abre os nossos olhos para que a gente possa entender e administrar bem as nossas coisas, as nossas finanças, recursos, alimentos. Nós precisamos administrar bem tudo que o Senhor ele coloca nas nossas mãos. O prudente, né? O prudente, ele antevê o perigo e ele toma as suas precauções. É a mesma coisa de que você vê o seu carro perdendo o freio, você vê que o seu carro está com dificuldade para frear, você não espera o freio acabar para poder ir lá e pedir uma revisão e trocar ali o seu freio, mas você vai antes e se precaver, né? Você vai trocar o freio, vai trocar o óleo, vai abastecer o seu carro. Você vê que ele chegou no vermelho, apitou, pip, reserva. O que você faz? Opa, deixa eu ir lá abastecer. Você não espera seu carro parar no meio do caminho para poder abastecer ou ir buscar a gasolina no litro. Então é isso que Provérbios está deixando claro para a gente. O prudente antevê o perigo e ele toma as suas precauções. A humildade, versículo 4, a humildade e o temor do Senhor trazem riqueza, honra e vida longa. Humildade, nós já falamos sobre a humildade, significa se esvaziar. Se você quiser, puxa aí uma setinha na sua Bíblia e escreve humildade, esvaziar. Se esvaziar. Temor do Senhor, entender que Deus está presente em todo momento. Então, o esvaziar e o entender que Deus está nos observando trazem riquezas, honra e vida longa. Se queremos chegar nesse lugar, precisamos aprender a nos esvaziar, a ser humilde de todo coração e a temer o Senhor. Temer ao Senhor significa entender que Deus está me observando, fazer essa live, que Deus está observando você e Ele vê quando você fala mal de alguém, Ele vê quando você trapaceia, Ele vê quando você golpeia alguém. Ele entende e vê como você conduz a sua casa, com qual coração você está lavando as vasilhas, indo trabalhar. O Senhor, Ele vê todas as coisas na nossa vida. Então, se você quer chegar nesse lugar de riqueza, honra e vida longa, é a humildade e o temor do Senhor. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigo. Quem dá valor à vida se afasta dele. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Quando fala sobre o perverso, é aquela pessoa que gosta de viver no meio de fofoca, no meio das ganâncias da vida, no meio das trapaças, no meio das falcatruas, e ele não se sente incomodado com isso. Isso é um caminho de espinhos, é um caminho de perigo, né? Ele anda por esse caminho e ele não mede o perigo, ele não vê, né?
a consequência de estar nesse caminho. Você traz a garrafa, cara? Obrigada. Cacau trouxe meu cafezinho. Vai um cafezinho aí, gente? Vai um cafezinho? Está maravilhoso. Versículo 6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando ele envelhecer, não se desviará dele. Olha, isso é uma verdade. A gente comenta muito sobre esse versículo. Muito. Ensina seus filhos no caminho certo, ou ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Eu quero parar para ensinar e não vou discutir pessoas que talvez... Obrigada. Não vou discutir sobre pessoas que talvez tiveram seus filhos hoje maiores e os meninos desviaram do caminho. Não vou dar ênfase nisso, mas eu quero te falar como fazer diferente. Talvez você vai ter a oportunidade de fazer diferente. Outros que já estão aqui, nem tanto. Mas quando a palavra diz ensina os seus filhos no caminho certo, não tem aqui dizendo uma idade que isso deve ser feito. Mas quando a gente vai estudar, o caráter de uma criança é formado até os 7 anos de idade. Até 7 anos de idade, você forma caráter de uma pessoa. Você vai ensinar como ela deve ser. Vou dar o exemplo da minha vida. Até os 7 anos de idade, eu fui criada com a minha avó. A minha mãe estava em casa, sim. Minha mãe trabalhava muito, mas quem me criou foi a minha avó. Então minha mãe trabalhava, me sustentava com aquilo que eu precisava, mas educação, o que deve ou não fazer, eu aprendi com a minha avó. A minha avó sempre foi cristã, né? Minha avó era evangélica, naquela época chamava evangélica. Minha avó era evangélica. E até 7 anos de idade fui criada com ela. E minha mãe teve fases de ir na igreja, mas ela sofreu uma decepção muito grande com a igreja, depois ela não quis ir mais. Mas a minha avó ia na igreja, e eu lembro de ir à igreja com a minha avó. E aí, até 7 anos, eu sempre tive tudo o que eu queria. Andava com roupas de marca, eu sabia que eu andava com roupas de marca, eu tinha várias xuxinhas, gominhas, lacinhos de cabelo, andava de Maria Chiquinha o tempo todo, com aqueles laços maior que a cabeça. Sim. Até 7 anos de idade eu fui muito mimada. Até 7 anos de idade eu só comia o peito de frango, porque eu tinha nojo da pele do frango. E a minha avó sempre me deu o peito. Eu nunca comia. Naquela época não se fazia muito o frango crocante. Era raro ver frango frito. Mas lá em casa fazia muito frango, diz a Cacau que não é afogado. É frango refogado, né? Eu falo frango afogado. Fazia muito esse frango afogado, refogado. E o frango dava aquelas peles, eu não comia aquilo. Falava com a minha avó que eu tinha nojo. Então eu só comia o peito de frango. Até 7 anos de idade eu não tomava leite de vaca. Tô te contando como é no meu pensamento, tá? Eu falo sempre assim, brincando, não tomava leite de vaca. Leite natural, tirado da vaca, só tomava leite em pó. Eu só tomava leite em pó. Parmalat. Lembra do Parmalat? Eu tomava só Parmalat. A minha avó me criou dessa maneira. Era com leite em pó, só o peito de frango. Se meu chinelo molhasse, ela enxugava rapidamente, não deixava eu ficar brincando no barro, terra, não. Eu andava limpa o tempo todo. Eu sabia que eu usava lilica, repelica. Eu tinha esse entendimento de que eu usava roupas de marca. E minha avó deixava claro que não era todas as crianças que andavam com roupa daquela forma. Então, eu fui criada dessa forma. O que eu quero ensinar pra vocês? Hoje eu sou uma pessoa assim, chechelenta, chata, enjoada, não como qualquer coisa.
Não, se meu chinelo molhar, eu vou ficar irritada. Não ando descalço, não gosto de andar descalço. Não gosto do meu pé sujo. Tenho dificuldade para comer outras partes do frango. Amo leite em pó. O que eu tô querendo dizer para vocês é o quê? Adoro uma marca. Adoro uma marca. Só não ando por quê? Porque eu não tenho dinheiro hoje, não tenho condição. Mas se eu pudesse, eu andava assim, de Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci. É genética do Senhor, pai? A genética do meu pai. Eu tenho semelhanças do meu pai. Teve um dia que a namorada do meu pai, né, a esposa do meu pai, ela falou assim, seu pai é igual você, eu tava falando que eu pego um fio dental e se deixar eu uso 3 fios dental, assim, o fio. Ou senão eu tiro um grandão, tipo linha de soltar papagaio, e começo a tirar, né, limpar meu dente. Mas eu não repito aquele espaço que eu passei no dente, eu não repito ele no outro dente, porque eu sou nojenta, chata nessa parte. Então, quando ela fala sobre a semelhança, essa semelhança eu recebi do meu pai. Sim, pai, eu recebi essa genética do Senhor. Meu pai é extremamente limpo. Meu pai, ele é mecânico, ele tem uma oficina, e oficina mexe com graxa, com óleo, com tudo, né, pai? Suja muito a mão. Mas eu não lembro do meu pai andar com a mão suja. A unha do meu pai não é suja. Ele anda com base na unha, lixa, o pé dele é limpinho. Detesta chulé, né, pai? Sim, recebi a genética do Senhor. Mas a criação é da minha avó. A minha avó, ela me criou assim, xexelenta. E eu sou. E olha, quando a minha avó morreu, eu não lembro de crescer na igreja, porque a minha mãe não ia na igreja. Mas, com 18 anos, eu voltei para Jesus. Só que Jesus não foi me apresentado com 18 anos. Jesus me foi apresentado na infância, porque foi a minha avó que me levou para a igreja. Os meus irmãos, eles vieram depois, a minha mãe, ela não fazia questão. Mas eu lembro até mesmo antes de me converter à igreja evangélica, eu era católica, porque eu cresci sem minha avó morreu aos 7 anos, eu fiquei com os princípios, com tudo aquilo que ela me ensinou. Porém, eu era muito temente na igreja católica. Eu ia na missa todo sábado, eu ia na missa todo domingo, eu tinha uma reverência com Deus, eu fiz primeira comunhão, eu fiz debut, fiz crisma, fiz tudo que a igreja católica pedia. Eu tinha um temor a Deus. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Se você pode, ensina a sua criança até os 7 anos de idade. Mesmo que se num trajeto, num percurso do caminho, ela se desviar, quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Ela vai retornar. Existia algo dentro de mim gritando, olha, você conheceu Jesus. Não tem como ficar longe dele. Não tem como, gente. Uma vez que se conhece o Senhor, não desvia. Não vou discutir o que aconteceu com seus filhos. Não quero discutir isso. Mas eu quero falar para você que pode. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Algumas pessoas vão dizer, Raira, eu eduquei meu filho na igreja. Eu fiz com que meu filho crescesse na igreja. Não estou falando de igreja. E muitas pessoas acham que isso é o que vai sustentar, não é? Igreja não sustenta ninguém. Se hoje eu quiser parar de ir na igreja, eu consigo continuar com a minha vida perfeitamente com o Senhor. A igreja, para mim, é um bônus. A igreja, para mim, é o lugar onde eu tenho comunhão com os meus irmãos. A igreja, eu cumpro uma ordenança ali que o Senhor deu, vocês precisam congregar. Vocês precisam estar juntos. Quando Jesus, em Lucas 22, ele vai falar assim, sobre a ceia, façam isso em memória de mim. Ele não está falando sobre o comer do pão e o tomar do cálice. Não é a Eucaristia que Deus estava falando. Não é isso. Ele está falando, fazer isso toda vez que quiserem em memória de mim, é o partir do pão, a comunhão, o estar junto à mesa. Isso é que Jesus falou assim, façam isso em memória de mim. O partilhar da mesa, sabe? A comunhão, ela é importante. Mas se eu quisesse ficar sem ir na igreja, eu permaneceria muito bem com o Senhor.
Porque eu estabeleci o lugar onde eu ia ancorar o meu barco. Eu sei onde meu barco está ancorado. Eu sei aonde os meus pés estão firmados. Na palavra, na oração, na comunhão com meu Pai, no jejum. É isso que mantém a minha chama acesa. Porque se eu olhar para a igreja tem pessoas imperfeitas, a igreja vai ter pessoas que vão pregar de si mesmas, a igreja vai estar cheia de coisas que talvez um pouco ali distorcido do que a palavra fala. Quantas pessoas você conhece que se desviaram por conta de uma ação da igreja? E aí tem gente que fala, eu eduquei meu filho na igreja e hoje ele se desviou. Pois eu quero te dizer uma coisa, educou errado. Você tinha que educar ele dentro da sua casa. Você tinha que ter orado com ele ainda na sua barriga. Ontem uma amiga minha levou o filho dela na igreja e ela falou assim, Raira, meu filho é perfeito. Ele não chora. Ela disse assim, com essas palavras, meu filho é perfeito, ele não chora. Eu levei ele no pediatra porque eu fui falar com a pediatra que ele não chora. Eu falei, como foi sua gestação? Eu orava todos os dias para meu filho na barriga. Eu explicava para ele o horário que ele iria dormir. Toda vez quando chegava a noite eu falava assim, filho, tá chegando a noite e esse é o horário de dormir. Eu orava com ele e ia dormir. Tem uma outra amiga, a filha dela hoje acho que tá com 2 anos, e ela disse pra mim, Raira, eu fazia devocional com meu filho desde o ventre. E tem alguns que vai dizer assim, mas a criança não entende. Pra que você vai ficar lendo Bíblia pra criança? Ela não entende. Quero te dizer uma coisa. Filhos são ministráveis. Tudo que você ministra sobre o seu filho, ele vai aprender. Eu quero te dizer uma coisa. A natureza nossa, ela é pecaminosa. Pecaminosa. Se você não ministra a palavra para sua criança desde o ventre, com 2 anos, ela vai demonstrar o egoísmo dela. Ela vai demonstrar. Com 2 anos, ela pode falar um palavrão. E aí você vai ver que o que ela está aprendendo é o que ela escuta. Então, se você tem a sua criança aí antes dos 7, faz alguma coisa, medidas corretivas, né? Vai lá corrigir aquilo que você fez. Crianças são ministráveis. Então não é sobre educar a sua criança na igreja. Ah, meu filho cresceu na igreja. Não é na igreja. Ele tem que crescer na sua casa. Ele tem que ser ministrado no ventre. Se você descobriu que está grávida, você vai orar no seu ventre. Deus, eu abençoe minha criança. Nananana. Filho, vem cá. Deixa eu te ler uma coisa para você. No ventre. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Filho, você vai ser próspero. Filho, você vai ser abençoado. Você vai ser generoso. Você vai ser generosa. Você vai orar e vai explicar para aquela criança no ventre. Ela está com meses de nascida, só fica com o olho fechado. Vai ler Bíblia para ela explicar. Ela está ouvindo. Ela está absorvendo. O espírito dela está recebendo e sendo fortalecido. A criança aprendeu a comer, ela não vai comer na frente da televisão. Você não vai sentar ela no sofá e colocar ela para assistir uma televisão enquanto você dá papinha. Você coloca ela na mesa. E na mesa, você conversa com ela. Ela vai aprender que na mesa tem poder. Que na mesa cura. Filha, você não tá comendo, você não tá dormindo bem. O que tá acontecendo, minha filha? Toma aqui seu papá. Mamãe ministra. Você vai ser abençoado. Você vai dormir a noite toda. Declara as palavras sobre a vida da sua criança. Esse é o ensinar a criança o caminho que ela deve andar. É saber que ao anoitecer, ela tá te vendo de joelhos orada na beirada da cama. Ela vê você agradecendo na mesa a refeição que vai fazer. Ela tá vendo você lavar roupa com alegria. É isso que é ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Não é sobre ir na igreja. Nunca foi, gente. Como é que se ensina? Fazendo. Ensina a sua criança a não ser murmurenta. Ensina a sua criança a não reclamar. Ensina a sua criança a fazer as coisas com zelo, com capricho. Ensina ela a profetizar. Ensina ela a ler Bíblia. Ensina ela a jejuar.
ensina ela a cantar louvores. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Não vai. É isso aqui que a palavra está dizendo. Então, para você que diz, eu cresci com meus filhos na igreja, eu quero te dizer uma coisa. Você falhou em algum ponto. Vamos lá para alguns famosos? Olha o filho da Êxila. Filho da Êxila, filha da Helena Tanuri. Elas têm grandes problemas com os filhos. E aí você fala, como assim? A Êxila é uma mulher de Deus e tanto. Helena Tanuri? Nem se fala. São mulheres de Deus. Por que os filhos se desviaram do caminho? Alguma coisa ficou fora. Será que elas viajavam muito? A Êxila vivia de turnê. Vivia o tempo todo no meio da fama, aparecendo em todos os pontos. Siri, para. Então, você tá vendo uma disfuncionalidade aí? Êxila, Tanuri, envolvidas na fama, talvez deixaram de olhar para casa, ministrando sobre outras vidas, porque elas pregavam e elas cantavam. Talvez cuidando de outras vidas, passou desapercebido um cuidado para casa. Não sei, mas os filhos delas desviaram do caminho. E aí você se pergunta, o que leva os filhos de mulheres tão de Deus, né, que se dizem tão de Deus, ter se desviado? Hoje eu sei que choram, hoje eu sei que elas não conseguem entender o que levou, mas o filho da Êxila, por exemplo, ele disse, eu não quero a fé da minha mãe. Ele comenta no Instagram dele, o filho da Êxila é drag queen, como é que fala assim? Tá certo? Pois é. Ele diz, não, olha gente, para de comparar porque eu não tenho a fé da minha mãe. Eu e a minha mãe não partilhamos da mesma fé. Mas como assim ela não conseguiu passar a fé dela pro filho? Imagino eu, é um ponto totalmente meu. Eu fico pensando assim, será que ele não ficou traumatizado com o que a igreja fez com a família dele? Com o que essa fé absurda da mãe fez com a vida dele? Talvez quantas vezes ele queria dormir com a mãe e a mãe estava numa igreja ministrando. Pensa quantas vezes ele queria um café que a mãe fizesse, mas a mãe estava em viagem. Eu sei porque, igual, por exemplo, a minha pastora, ela viajava. Às vezes as viagens para ministrar, sai na sexta, volta no domingo. E aí fica viajando. E vai para Manaus, e vai para Roraima, e vai para Rondônia, e vai para isso, vai para aquilo. Cada dia tá num canto. E a casa? Como que fica a casa? A casa fica na mão de quem pode olhar. Do pai, das empregadas, da babá. Quem tá criando a sua criança? Várias outras pessoas. E aí tem uma disfuncionalidade. O meu pastor, ele fala, eu pedi perdão para os meus filhos porque eu olhei muito para a igreja e esqueci da casa. E os filhos dele se desviaram do caminho. Retornaram agora. Uma filha voltou acho que com 13 anos, o outro filho com 21 ou 20, não sei. Foram voltar agora. Mas é muito difícil, gente. Mas se você ensinar o seu filho o caminho que deve andar, ele não vai se desviar dele. Não é só leitura da Bíblia, tá? É comunhão, é estar na mesa com seu filho, é carinho, é participação, ser presente, né? Agora vamos para o próximo. Preciso correr porque tenho que terminar. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe desgraça, e o seu reino de temor chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Se você quer prosperar, seja generoso, né? Alimente aqueles que precisam. Mande embora o zombador e cessarão as brigas. Não haverá mais contenda nem insultos. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento,
mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. Aquela pessoa que vê obstáculo em tudo e nunca faz nada com zelo porque tudo para ela é um parto, é muito difícil. A conversa da mulher imoral é como cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. A conversa da mulher imoral é cova profunda. Então toma cuidado com as mulheres, né? Mulher que não teme ao Senhor. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina afastará dela. Tá vendo? Eu disse que aos 2 anos pode ser que a sua criança revele frutos de egoísmo. A palavra já está nos dizendo que o coração da criança é inclinado à insensatez. Vou dar um exemplo e vou passar, porque o meu tempo já esgotou. Vocês já presenciaram a cena de você virar para uma criança e fazer assim, mostrar um bicho e você se assustar e falar, ai, ai, e a criança rir, dobrar a gargalhada? De você, às vezes, tipo assim, você finge que você tomou um susto, tomei um susto, a criança ri como ninguém. Você chorar e fazer, e a criança ficar assim, ó, rindo. Como que alguém chora com a desgraça do outro? Ninguém ensina, não. Não ensina. Você mostra algo ruim para a criança que aconteceu com a sua vida, ela ri. Essa é uma criança que tem um coração inclinado à insensatez. Mas não é uma criança, é o coração da criança. A palavra está dizendo que o coração dela é inclinado para o mal. Por que criança vive batendo na escola? Criança vive mordendo? Criança, quando aprende a morder, você tem que ficar xingando para parar de morder. E é aqui que a palavra está falando, mostra a vara para ela. E essa disciplina afastará ela da insensatez. Se sua criança morde você uma vez, você corrige, conversa e diz primeiro, não pode. Isso aqui não pode. E se ela tiver numa fase de aprender ou não, você vai repetir com um tom de voz mais duro. Não pode fazer isso. Mas todavia não está consertando, passou uma semana, 2, ela continua mordendo, dá um tapa, não mata não. Não mata. Pode ser pessoas que estão aqui me ouvindo que é contra o bater, né? Eu não sou pessoa contra o bater. Eu acho que um tapa bem dado não é tapa que põe sem vergonha, não. Porque tem mãe que bate todo dia e o filho já é sem vergonha. Meu irmão ficou sem vergonha. Ele apanhava todos os dias que a vizinha dizia assim, ô Janice, João Paulo já tomou o couro de hoje? Isso é o couro sem vergonha. Não estou dizendo do couro sem vergonha, que você bate todo dia. Mas uma boa palmada, um bom tapa, rapidinho para. Eu sou essa a favor. Se você é contra, eu digo aquela frase que eu falo aqui sempre. Naquilo que nós concordamos, nós caminhamos. Naquilo que nós discordamos, nós respeitamos. Eu respeito você com a opinião de que não se deve bater, você me respeita com a minha opinião de que se deve bater. Acho que um tapa bem colocado não faz mal para ninguém. Eu recebi disso. Não fui uma criança que apanhou, não apanhei, posso contar nos dedos assim, quantas vezes minha mãe me deu um beliscão. Porque se eu comesse, por exemplo, está com visita em casa e eu comesse primeiro que a visita, a minha mãe me dava um beliscão. E esse beliscão era tipo assim, escondido dos outros e ninguém via e eu já entendi o recado, fiz coisa errada. E minha mãe me deu uma vez só, um tapa na cara. Teve um dia que ela falou comigo assim, Raira, 10 horas te quero em casa. E eu falei, tá. Saí com os amigos, na época tinha uma festa na cidade, em julho, e eu fui depois do debut ou da crisma, não sei, fiquei um pouquinho na praça, e da praça eu fui para essa festa da cidade. E na minha cabeça eu vou chegar pé por pé, minha mãe não vai ver a hora que eu cheguei, ela vai estar dormindo, e pronto, tá resolvido. Foi minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, 2 horas da manhã, a minha mãe estava me esperando atrás da porta. Na hora que eu cheguei, gente, a minha mãe me deu um tapa na cara. Eu devia ter uns 14 anos, 13, não sei. Minha mãe me deu um tapa na cara bem dado, mas foi um tapa que eu acho que eu até rodei. Daquele assim, pá! Foi um tapaço na cara. Eu acho que eu não teria coragem de dar um tapa na cara de um filho. Mas a minha mãe me deu um tapa na cara. Eu nunca mais cheguei atrasada do horário.
Nunca mais. Se ela marcava 11 horas, 5 para 11 eu estava em casa. Se ela marcava meia-noite, 5 para meia-noite eu estava em casa. Se ela dizia, eu quero você em casa às 6 horas, 6 horas eu estava dentro de casa. Foi um tapa só. Um tapa só. É a única vez que eu lembro de ter apanhado da minha mãe. O resto foi só beliscões, sabe? Assim, e eu posso contar no dedo quantas vezes eu tomei beliscão. E a minha mãe fala pra mim assim, você não parece ser minha? Você nunca apanhou, né? Eu nunca te bati, né, filha? Ela fala desse jeito. Nunca te bati, né? Você nunca precisou apanhar. Mas foi a criação da minha avó. Agora, meus irmãos foram mais custosos, mais difíceis. Mas a minha mãe sempre trabalhou. E os meus irmãos ficaram na creche. Eu não cresci na creche. Eu fui a única lá de casa que não cresci em escola em tempo integral, sabe? Meus irmãos ficaram. E é isso, gente. A creche educou, a escola educou e eles ficaram dessa forma aqui. Custou. Hoje meus irmãos são uma bênção. Eu tenho uma bênção de família. Mas minha mãe teve trabalho com o meu irmão e minha irmã. A Rubinha é outra que é uma bênção, mas também nunca ficou em escola em tempo integral. É isso, a importância da mãe, né? Versículo 16, eu vou terminar. Quem explora os pobres ou cobre o rico de presente para progredir na vida acabará com pobreza. Ouça as palavras do sábio, dedique o coração às instruções. Porque é bom guardar no coração esses ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Hoje eu ensino a você para que você confie no Senhor. Escrevi para que estes 30 ditados, cheios de conselho e conhecimento, assim você saberá a verdade, transmitirá o relato preciso àqueles que enviarem. Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem aproveite do necessitado no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles, pagará na mesma medida que todos que os exploraram. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Não se comprometa a garantir a dívida do outro, nem aceite servir de fiador. É Bíblia, viu, gente? Não ser fiador de ninguém. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama que você dorme será tomada. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. Bíblia tem muitos ensinamentos aqui acerca do servir, acerca de buscar sabedoria, do temor, da integridade de coração, de não usurpar do pobre. E assim a gente finaliza Provérbios. O que eu vejo hoje são mães querendo dar tudo para suprir o tempo que fica distante dos seus filhos. É uma verdade. Eu cresci na creche, mas minha avó já levei uma surra, porque ela disse que não era para eu sair e eu fui sair. Eu apanhava de cinto, eu e minha mãe. Triste, né? Tem que ter autoridade, não voltar palavra atrás, ser firme no posicionamento. Eu já vi mãe na igreja falar com o filho assim, filho, vambora, mamãe quer ir, anda, vem, vambora. Gente. Eu sou prova de que não precisa bater. Não fui uma criança que apanhava. A minha mãe diz, e eu lembro de várias vezes eu fazer alguma coisa errada, e a minha avó entrava no meio e falava assim, não precisa bater nela, não vai bater nela. E as falas da minha mãe quando a minha avó morreu era, agora você não tem sua avó para te proteger. Ela falava isso comigo. Porque agora sua avó não tá aqui para te proteger. Eu sou prova que não precisa apanhar. Você só precisa mostrar para sua criança o caminho que ela deve seguir. Se você mostrar para ela o caminho que ela não deve fazer, gente, não vai precisar bater. Mas se ela se desviar e ter um desvio de caráter, uma palmada não vai fazer mal. Não vai. Assim nós terminamos o Provérbios de hoje. Quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor da vida e gostaria de fazer isso essa manhã? Ou você que já conheceu Jesus, você cresceu nesse caminho e se desviou e hoje você quer voltar?
você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Se você quer aceitar Jesus pela primeira vez, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar pela sua vida. Se você já fez essa oração, você escreve: eu sou salvo. Se tem alguém aqui assistindo essa live pela primeira vez, coloca aí: primeira vez, eu quero te conhecer. É isso, gente. Não posso delongar. Temos mentoria hoje. 10 horas eu tenho um atendimento. E é isso. Você que tem interesse em fazer a mentoria, depois manda para mim um direct. Quero saber sobre os interesses. Nós estamos a 5 encontros de terminar a primeira turma. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para aqueles que querem participar da mentoria. Me mande uma mensagem no direct, tá? Tô pensando em reformular algumas coisas. Seja bem-vinda, minha irmã. Ruth, seja bem-vinda. Um ótimo dia para todos. Amém, Rose. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Coloca a mão no coração. Todo mundo que está aqui é salvo. Glória a Deus. Feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produza frutos a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Pai, nos dê a graça de aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Cumpra em nós o teu querer, execute em nós o teu propósito. Nós te amamos e queremos te servir com excelência, em nome de Jesus. Amém. Que no dia de hoje, o Senhor ele possa fazer algo lindo na sua vida, viu? E que você possa mesmo ser incluído na agenda dele, em nome de Jesus. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Fui!